Bom dia para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre algumas considerações gerais que nós temos que ver no texto bíblico quando nós procuramos sobre o Messias judeu. Então, por exemplo, no último vídeo nós falamos sobre Isaías 49. O que nós vimos lá? Que existe uma palavra-chave que é Israel. Porém, quando nós olhamos o texto bíblico de Gênesis em diante, nós vamos ver que Israel, ele no texto bíblico se refere a um homem que era o patriarca Jacó. Jacó se torna Israel. Dos 12 filhos de Jacó, vêm as 12 tribos de Israel. Então nós já temos o povo de Israel, a nação de Israel. O que nós vimos em Isaías 49? Que da nação de Israel vai aparecer uma pessoa-chave, uma figura-chave, também chamada de Israel, que vai aparecer uma espécie de profeta, na figura de um profeta, para trazer Jacó, que é Israel, de volta para Deus. Ou seja, vai trazer o povo de Israel de volta para Deus. Então, a palavra Israel, quando você procura no texto bíblico, pode ser interpretado de maneiras diferentes. Essas são as dificuldades que nós encontramos quando nós procuramos as profecias bíblicas a respeito do Messias judeu. Algo parecido no cristianismo, por exemplo, é você ver o nome de Jesus e você perguntar qual Jesus? De qual Jesus nós estamos falando? Vários grupos religiosos distintos entre si e que ensinam coisas diferentes, de maneira diferente, inclusive sobre Jesus. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que o Jesus do Novo Testamento, o Jesus que aparece nos evangelhos, é um judeu. Foi um judeu, nascido de uma mulher judia, criado numa família que praticava a religião do judaísmo da sua época, que acreditava na lei de Moisés, nos profetas, e que o único tipo de Bíblia que eles tinham era a Bíblia hebraica, não igual isso aqui, mas eram rolos separados. Então, por exemplo, o historiador Joséfo vai dizer que os judeus tinham 22 livros que eram considerados inspirados por Deus. Esses 22, embora seja o número 22, eles são o mesmo que estão na Bíblia, que tem do Antigo Testamento 39 livros. Qual é a diferença do número? É porque os livros eram agrupados de uma maneira diferente. Por exemplo, na Bíblia cristã, nós temos 12 profetas menores. Na Bíblia hebraica, os 12 se resumem num só livro. Essas são as diferenças. Mas, para Jesus, os seus primeiros seguidores, aqueles que foram separados por apostolado, seus primeiros discípulos, e até as pessoas que eram contra ele, religiosamente falando, eram todos judeus. Dentro do judaísmo, com os seus grupos distintos, mas todos eles dentro dessa religião principal. E a Bíblia deles era o que Lucas 24:44 vai dizer: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E ele vem para cumprir o que estava na Bíblia hebraica. Quando nós começamos a ler sobre o Messias judeu, nós encontramos pelo menos 4 níveis diferentes, 4 camadas de descobertas ou resultados.
Então eu tomei nota aqui, eu vou lendo e vou explicando. Por exemplo, profecias são referências bíblicas que explicitamente, quando você lê, elas te mostram que elas estão falando de um tempo distinto, de uma pessoa distinta. Por exemplo, Isaías capítulo 11. Porém, já existe passagens na Bíblia que você não vai ver o termo Messias, algo especificamente, mas vai falar sobre algo que é messiânico. Por exemplo, o Messias não é só chamado de Messias ou ungido na Bíblia. E também tem a ver com a versão bíblica que você usa. Pode ser que na sua Bíblia tenha uma palavra e na minha tem outra, mas está referindo no mesmo texto bíblico. Então, por exemplo, o braço de Yahvé, rebento, ramo, renovo, filho de Davi, filho do homem, ungido, príncipe, profeta, servo, servo sofredor, pastor, rei, líder, guia. Embora não tenha a palavra Messias ou ungido, é uma profecia messiânica. Por exemplo, você não tem que forçar a profecia. Elas se encaixam, elas formam uma espécie de quebra-cabeça. Nós vimos outro dia, Salmo 22, Isaías 53, Zacarias 12:10. Você pega textos diferentes, de autores diferentes, que foram escritos em tempos diferentes e eles se encaixam. Além disso, a gente precisa estar atento a alguns aspectos. Então, por exemplo, o problema da identidade coletiva e a identidade individual do Messias. Isaías 49 foi o exemplo. Um outro exemplo, Davi, a dificuldade no texto bíblico. Davi, existe o rei Davi, aquela figura que foi ungida por Samuel, se tornou rei de Israel e morreu. Mas nas profecias messiânicas ele volta a ser pastor. Então existe essa figura, além dele ser filho de Davi, existe a profecia messiânica que Davi se torna o pastor de Israel. E aí eu já estou falando, o papel da tipologia na Bíblia. O que é isso? O livro de Gênesis é muito importante para a tipologia. Por exemplo, existe a tradição, o Messias, filho de José, o Messias, filho de Davi. Por que essa distinção? Porque existe o Messias, que é o rei exaltado, mas existe aquele que é o servo sofredor. Então, alguns veem o seguinte, ele não pode ser a mesma pessoa, mas existem as duas coisas na Bíblia hebraica. E por que José se torna um padrão? José se torna tipologia. Davi, como eu falei, já é um tipo. Porque ele foi vendido pelos irmãos, ele foi perseguido, ele foi humilhado, porém depois ele é exaltado. Aí existe, por exemplo, Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, seu único filho. Mas Isaque não é o único filho de Abraão. Abraão teve 8 filhos. Ismael com Agar, Isaque com Sara e 6 outros com Quetura. Mas então agora, esse filho, que parece ser especial, ele, em suma, aquele sacrifício já representa algo, é uma tipologia daquilo que vai vir mais tarde, posteriormente. Normalmente aquilo é menor, é algo histórico, aconteceu, mas que vai se cumprir de uma maneira maior mais na frente. A tipologia serve como uma profecia não falada.
Uma outra coisa, a figura profética esperada nem sempre é singular em sua função. O que quer dizer isso? A figura do Messias, ele não é só Messias. Então ele vem como rei. Mas num texto ele aparece como sacerdote. Outro texto ele é pastor de Israel. No outro texto ele vai ser o servo, sofredor. Então os papéis diferentes não significam um indivíduo diferente. A linguagem usada na profecia bíblica também. Outro exemplo, Zacarias capítulo 3. O sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor. Tem aquela cena, nós podemos dizer que foi naquele tempo, para aquele momento na história. Porém, o que diz lá? Vocês são um sinal. Ou seja, aquilo ali tem aquele momento para aquilo acontecer, mas vai se cumprir também no futuro algo parecido com isso, mas em outra proporção. O uso de uma linguagem também comprimida. O que quer dizer isso? Compactada. Dentro da profecia, dentro do texto bíblico, dentro da passagem, você pode ter coisas que vão acontecer em períodos separados, porém eles estão juntos ali. Ele vai nascer, vai surgir, vai acontecer, vai crescer, vai ser rejeitado, vai sofrer, vai morrer, mas depois ele está ressuscitando. Ele vai ver os caminhos da vida. Só que está tudo naquela profecia. Quando você entender que a vinda do Messias está relacionada à escatologia bíblica. Aquilo que é divino, celestial, e aquilo que é terreno e humano. Por exemplo, ele é filho de Davi, então se pressupõe humano. Mas aí você vai em Daniel capítulo 7, aí você vê ali, verso 13 e 14. Um como filho do homem andando nas nuvens do céu. Por exemplo, nós vamos falar do Isaías 53, o servo sofredor. Salmos 22, ele vai ser crucificado. Mas Zacarias 12. Zacarias 12 é só Yahvé. E o verso 10, o que é aquilo? Então existe essa mistura de linguagem que a Bíblia não explica. A Bíblia te apresenta. Está ali, você lê, você interpreta, mas ela está ali e claramente colocada. Você vai ver que existe um padrão que se repete. Qual é? O servo de Deus, ele é humilhado, ele sofre, ele tem perda e depois ele é exaltado. Você vai ver isso na profecia messiânica também. A vinda do Messias, segundo a Bíblia Sagrada, vai acontecer num período difícil. Um período de guerra, um período de morte. Coisas que não são boas vão acontecer para que ele se manifeste. Existe uma linguagem bíblica nos profetas que haverá um remanescente. Existe essa ideia que está ligada ao Messias. Mas isso a gente vê mais tarde em outras passagens bíblicas. Uma outra coisa, o nome de Deus é falado de várias maneiras. Por exemplo, na Bíblia, em português, está a palavra Senhor, com letra maiúscula. Ele se refere ao nome Jeová, ao nome Yahvé, que é o nome de Deus de Israel. Zacarias 12.
Você começa no verso 1. Quem está falando? É o Deus de Israel. Não há dúvida que o texto é o Deus de Israel falando. Porém, quando chega no verso 10, quem é? Então, existe a linguagem que você vai ver que é Yahvé, Jeová, o Senhor, mas depois tem alguém como que sendo o ator. Tem alguém, a ação está acontecendo com alguém como se fosse o braço do Senhor, como se fosse o anjo do Senhor, uma segunda pessoa. Isso que eu quero que você note. Um outro exemplo que eu posso te citar, Ezequiel capítulo 34. Por exemplo, no verso 11 até o 22. Quem é o pastor que está lá? Ezequiel 34, do 11 ao 22. O próprio Deus é o pastor. Porém, no verso 23 e 24 muda. O pastor é Davi. Lembra que eu falei que tem a profecia que fala que Davi vai ser rei, vai pastorear? Está lá em Ezequiel 34. A Bíblia não nos oferece uma teologia sistemática do Messias. O Messias não é apresentado como uma figura plenamente definida. Ele emerge gradualmente por meio de vários textos, como um artista no processo quando está pintando um quadro. Ele é uma figura, ao mesmo tempo reconhecível e oculta à vista de todos dentro do próprio texto. Para Daniel, no capítulo 9, no verso 24 ao 27. Nós não vamos estudar essa passagem hoje. Eu vou lhe chamar a atenção para um detalhe aqui. Fala sobre a profecia das 70 semanas. Cada semana representa um período de 7 anos. Veja o verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Eu não vou explicar isso hoje, só quero te mostrar que existe um tempo específico para a manifestação do Messias. Verso 25. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Então, nós temos aqui, explicitamente no texto, independente da interpretação que se faça, o texto que diz o tempo específico da manifestação do Messias e que ele seria morto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Você vai se lembrar de Isaías capítulo 45, que foi escrito aproximadamente 150 anos antes daquilo acontecer. Lá, o rei Ciro, que é rei da Pérsia, é chamado de Messias. Se você ler o verso 13, diz assim: Eu levantarei Ciro na minha retidão, farei direito todos os seus caminhos, ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, sem exigir pagamento nem recompensa alguma, diz o Senhor dos Exércitos. Um pouquinho antes, no capítulo 44, verso 28, diz assim: que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: será reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces.
Para quê? Para aquele verso que nós lemos no verso 25. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do Messias. Então, nós temos, por exemplo, são 3 datas distintas. 538 a.C. Então, nós temos Isaías 45 e o livro de Esdras, no capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Uma outra data que se é usada, são 2 datas, e essas são associadas ao rei Artaxerxes, com Neemias, lá no livro de Neemias, no capítulo 2, quando Neemias sobe para quê? Reconstruir os muros. Então existe uma primeira data se usa o calendário solar. Então seria o ano 457 a.C. Porém, se usa o calendário lunar, seria o ano 444, 445 a.C. Então eu paro por aqui. Seja qual for a linha de interpretação que uma pessoa siga, nós temos o quê? O início do tempo em que virá o Messias. 7 semanas, mais 62 semanas, dando um período de 483 anos. O Messias tem que surgir e o Messias tem que morrer. Então, paramos por aqui hoje. Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.